Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3. O homem da mão seca, pregação na barca. Noutra vez, entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estavam-no observando se o curaria no dia de sábado para o acusarem. Ele diz ao homem da mão seca: vem para o meio. Então lhes pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, relanceando um olhar indignado sobre eles e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem: estende tua mão. Ele estendeu-a e a mão foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como o haviam de prender. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e seguia-o uma grande multidão vinda da Galileia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do além-Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou a seus discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Eleição dos apóstolos. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. O pecado contra o Espírito. Dirigiram-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam: ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas
todo, o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem um espírito imundo. A família de Jesus. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.